Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Quantos de vocês, e é natural do ser humano, isso não é exclusividade nem tua, nem minha, nem de qualquer outra pessoa, fica se preocupando com o passado, com o futuro? Ah, porque eu fiz coisas ontem, a semana passada, o ano passado, ou há 10, 20 anos atrás. Quanto me arrependo. Aquilo lá mudou a minha vida, desgraçou a minha vida. Muitos dizem, eu tenho que fazer isso porque amanhã vai acontecer tal coisa, o que será do futuro, o que será dos meus filhos, o que será da minha profissão, o que será do meu país, do planeta Terra, da humanidade. Isso faz parte da consciência humana encarnada, porque está muito limitada. Embora isso é normal, porque acontece com a maioria das pessoas, mas nós não precisamos passar por esta situação, porque é uma perda muito grande de tempo. E estamos num tempo que não há mais tempo a perder. Por isso o tema de hoje trata um assunto que poderíamos resumir numa frase: viva o hoje intensamente. Por que viver o hoje intensamente? Porque o ontem passou, não tem como voltar para trás. E o amanhã ainda não chegou e não se sabe o que vem, na verdade. Nem sabemos se teremos o amanhã, porque o futuro é incerto. É assim que a razão nos mostra o momento de cada um. Mas nós sabemos que o passado, embora não se possa voltar, porque o tempo, ele anda, ele vai sempre em frente. Ainda estamos num planeta de terceira dimensão de consciência, onde o tempo é linear. Então, o dia que já passou, o mês que já passou, o ano que já passou, a situação que já foi vivida, não tem como voltar lá e fazer diferente. Mas os planos divinos são tão perfeitos que eles nos possibilitam mudar hoje aquilo que foi distorcido ontem. Mudar para corrigir, para harmonizar, para equilibrar. Por que nós não pensamos nisso? Porque fomos criados de que tudo aquilo que fazemos de errado, precisamos pagar o preço. E que não tem mais volta. E não é assim. Nós podemos corrigir coisas das vidas passadas, mesmo sem saber o que aconteceu. Mas de acordo com as situações que cada dia se vive, são consequências daquelas vidas passadas, e nós podemos mudar o destino de cada coisa. Podemos mudar o andar da carruagem. Porque se assim não fosse, não haveria evolução de nenhuma alma, de nenhuma consciência. Quanto é importante ter esta noção, que nem diria que é um raciocínio, mas sim uma lógica. Porque senão estaríamos fadados àquilo que acreditamos desde criança, porque foi assim que nos foi mostrado, que o destino de cada alma é o céu ou é o inferno, e é de forma definitiva, para sempre. Isso seria uma tragédia. Viver o eternamente no inferno. Ou então, na melhor das hipóteses, no céu. Ou o sono eterno, como algumas religiões nos mostram. Será que é difícil de compreender que nós somos os representantes do Criador para fazer aqui a criação?
O Criador, que chamamos de Deus, não é uma entidade, não pode se manifestar mexendo em coisas para mudar destinos e criar mundos, e nem coisas pequenas. Mas ele se utiliza dos seus átomos sementes, que somos nós. E se nós podemos cocriar como um fractal de alma, imagina as almas, as superalmas, que são versões de consciência muitíssimo mais elevada, com mais entendimento, mais condições de criar coisas enormes. Já foi dito aqui em alguns vídeos que na terceira dimensão de consciência, que é o que vivemos e conhecemos aqui nesse planeta Terra, nós criamos bugigangas, coisinhas. Claro que tem coisas importantes, e é, de fato, importante para a humanidade. Graças a essas criações, a humanidade desenvolveu, progrediu, evoluiu. Mas nas consciências mais elevadas nós vamos criar coisas muito mais grandes, como planetas, estrelas, galáxias. Em breves tempos, quando a consciência atingir um grau de frequência um pouco mais elevada, vamos criar aquilo que nós precisamos aqui e sempre dependemos dos outros. Nós não precisamos mais mandar confeccionar uma calça nem uma camisa, nós podemos simplesmente intencionar, e a nossa intenção cria, já modelada no corpo. Aliás, não vai precisar nem de botões, porque já vai ser modelada no corpo. E quando não queremos ela, tiramos, só com o pensamento. Criaremos o nosso alimento, criaremos as necessidades básicas, a nossa casa, inclusive, os meios de locomoção. E mais adiante materializaremos e desmaterializaremos os nossos próprios corpos materiais, porque ao navegar pelos portais, os portais dimensionais de consciência, nós precisaremos modificar o nosso corpo, adequar o nosso corpo físico para as dimensões de matéria, de acordo com as consciências dos mundos aos quais desejamos visitar. Então estamos agora num determinador. Um ponto que já foi dito aqui alguns anos atrás, 1.0. Até aqui, uma consciência limitada, envolta aos véus, e daqui para frente uma consciência que vai se expandir rapidamente, que vai lembrar quem é, vai lembrar que tem muito conhecimento dentro, vai lembrar dos seus personagens em todas as encarnações, vai lembrar também que veio de uma outra estrela, de um outro planeta, vai lembrar das vidas lá, vai lembrar de quando era uma alma e não um simples fractal como agora, porque faz parte da volta para casa. O retorno da nossa consciência às versões mais elevadas. E é isso que nós temos que entender, que tudo se aproxima. Por isso, viva o hoje intensamente. Quando alguém diz viva o hoje como se não houvesse amanhã, eu acho até que tem uma música com esse título. Na verdade, o amanhã sempre vai existir, mas ele depende do hoje. Se nós vivermos hoje como se não houvesse amanhã, então nós não fazemos nada, porque não vamos criar nada, vamos viver no vazio do amanhã. Porque se não há o amanhã. Não, amanhã vai existir sim, mas ele vai ser resultado do hoje. Então viva o hoje intensamente para ajustar o ontem e os tempos anteriores, e para também direcionar o amanhã e os dias futuros que sucederão amanhã. Mudar o passado depende de você. Criar um futuro melhor ou não melhor também depende de você. O ontem
não volta mais. Mas você pode corrigir tendo este conceito de que hoje é o presente que você ganhou do universo para fazer os ajustes. O presente é tudo o que você tem. É tudo o que você precisa. Não viva do passado e nem sonhe demais com o futuro. Planeje o futuro, mas não sonhe demais com ele, porque ele não precisa ser sonhado, ele precisa ser criado, desejado, intencionado. Não se arrependa dos teus erros, das tuas falhas. Não se culpe, porque tudo que te levou adiante foram as tuas experiências. Foram elas que te trouxeram até aqui. Poderia estar mais adiantado? Sim. Poderia estar mais atrasado? Também. Mas o que importa? Importa que você está aqui. E se você está aqui, você está na fila para finalizar esta longa caminhada. A maioria das pessoas não planejam amanhã, elas se preocupam com amanhã. Esta é a grande diferença. A preocupação é uma forma de ocupar o tempo antecipadamente, se preocupar. Mas se nós não fazemos o hoje de acordo com aquilo que desejamos e esperamos para o amanhã, não adianta se preocupar com o amanhã. A preocupação só vai te distrair, vai te desanimar, vai te desesperar às vezes. Ocupe-se com o presente e não com o ontem nem com o amanhã. Planejar sim, organizar sim, porque disciplina ajuda muito. Uma coisa que eu recebi desde o começo da minha missão, da minha equipe espiritual, foi que as equipes espirituais ajudam os seus representantes aqui encarnados, os seus canalizadores, os seus medianeiros, de acordo com a disciplina, porque aquele que não é disciplinado, as equipes não podem esperar sem saber o que vai acontecer. Será que ele vai estar disposto? Será que não vai adiar uma programação? Se nós temos disciplina, nossa equipe sabe exatamente quando e como agir, sabe o que nós vamos tratar, sabe o que nós vamos lidar, sabe o assunto que nós vamos esmiuçar, sabe as tarefas que vamos fazer. Porque as equipes espirituais também são almas como nós. Hoje elas estão num plano um pouco acima, porque já subiram mais degraus da escada, mas eram humanos, eram nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, pessoas que já viveram com nós em outras vidas. E assim como você não gosta de lidar com pessoas que não têm responsabilidade, eles também não fazem questão de auxiliar quem não tem responsabilidade. Então, organização, disciplina é sempre muito importante. Mas a preocupação não, porque a preocupação é uma ocupação desnecessária. Você não sabe o que vai vir? Então espere chegar o momento. Se prepare pelas possibilidades. Queira, intencione. Faça o teu melhor. Coloque sempre a intenção positiva, a intenção no bem. Não é preciso saber o que eu tenho que fazer, o que vai acontecer. Nós não temos a visão do futuro ainda. Algumas pessoas têm uma visão remota, sabem de algumas coisas, têm uma projeção aqui e ali, tem as mensagens que vêm, mas são bastante aleatórias também. Esteja sempre preparado, esteja sempre pronto.
mas faça o melhor. Tenha a intenção no bem. E o resto estará sempre tudo perfeito. Então as crenças nos trazem muitos problemas, porque acreditamos em algo que não é verdade. Na verdade, as crenças foram impostas. Por quem? Pelos controladores. Aqueles que querem controlar a humanidade. Porque é mais fácil controlar quem não tem a livre escolha, que não tem decisão, aquele que não é organizado, que não é disciplinado, aquele que não faz o seu melhor. Ele faz aquilo que manda. Aquilo que mostram para ele como ser uma opção boa, de interesse dele, que vai lhe trazer vantagens. E, na verdade, tudo é ilusório. Nós sempre tivemos também as imposições dos sistemas, que sempre lucraram com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Porque você sempre trabalhou para o sistema que te controla, que lucra com você. Lucra através do teu trabalho. Você fica com as migalhas, mas eles ficam com o grande quinhão, porque pelo trabalho e pela dívida, a humanidade foi controlada e guiada para servir aos sistemas. Muitas vezes você é apenas um número, um contribuinte. Porque você contribui para aquela montanha que é onde vai todo o teu suor, o produto dos teus esforços. Não precisamos pensar muito para entender isso. É cada vez maior o número de pessoas que vivem às custas daqueles que cada vez são em número menor, que produzem de fato, que trabalham. Mas graças ao plano divino, esse tempo está terminando, porque se não fosse finalizar esse tempo, não sei o que aconteceria. Porque todos nós estamos dando o limite do limite das possibilidades. Chegamos no extremo. Por quê? Porque é o fim de um ciclo. Então, muitas vezes, você, eu e a maioria da humanidade é apenas um número de contribuinte. Muitas vezes, também tem aqueles que são dependentes, não são contribuintes, porque daí eles engrossam a massa que dá sustentação para esse grupo que comanda. Por isso é preciso também raciocinar. Qual grupo você faz parte? Se você está contribuindo, é porque você já está saindo da dependência, você não vai mais precisar viver nesse mundo tão materializado. Na verdade, as consciências, quando se expandem, elas se libertam. E aqueles que controlavam as consciências vão ficar sem ninguém. Vão ficar isolados. Vão ficar, sim, eles mesmos dependentes. É a lei do retorno. Muitas vezes esses controladores criam as dificuldades para vender as facilidades. Isso nós vemos. Basta fazer uma pequena reflexão e ver como a situação anda em todos os lugares, no planeta todo. Criar dificuldades para vender facilidades ou soluções. Que coisa mais triste isso. Mas nós vivemos esse tempo. Talvez precisávamos passar pela experiência para levar essa experiência para as nossas consciências mais elevadas. Mas lembre-se que você é soberano. Nenhuma consciência pode ser aprisionada.
E você é uma consciência. A alma é uma consciência, então você é uma consciência. E essa consciência agora se expande por quê? Porque ela vai ascensionar. Ascensionar, ela vai ser integrada a uma versão mais elevada, mais alargada. E é aí que nós vamos começar a entender a vida. E é aí que nós vamos sair desse sistema opressor da terceira dimensão de consciência, onde se vive as provas e as expiações. Não dê o teu poder aos outros. Quantas vezes falamos isso? Se você é soberano, por que dar o poder aos outros? Saia dessa matrix. Lembre-se que você veio da luz e para a luz você vai retornar, e não há sombra nenhuma que possa impedir isso. Você não depende de nada externo. Tudo aquilo que você precisa já está escrito no teu projeto encarnatório. E o universo tem esta planilha para te entregar no momento certo, no momento oportuno, cada situação, cada energia, cada frequência, tudo aquilo que você precisa. Mas depende de você querer fazer. Querer de fato. Se esforçar para isso, porque dizer, eu quero. Eu quero beber água, mas eu estou sentado no sofá e estou com preguiça de levantar e ir lá na torneira pegar um copo d'água, então eu quero água, mas eu não vou levantar. Então vai ficar sem água. Porque o universo não é serviçal. O universo, ele está ali para te auxiliar, fazer a troca. O que você precisa? Eu quero água. Então venha até aqui. Levante do sofá. Traga o copo. A água está aqui. É assim que funciona. Não tem mistérios. Não, eu quero que me sirva aqui. Então vai ficar esperando. Porque é uma consciência que ainda não entendeu que ela precisa evoluir, sair da dependência e criar autonomia. Todos têm habilidades. Como nós vemos pessoas reclamando que elas não têm chance, que não têm oportunidade, que alguém tirou as suas oportunidades, impediu o seu sonho. É o choro de quem é perdedor, de quem não fez o dever de casa. Quantas vezes na escola o professor ou a professora recolhe o tema de casa e muitas vezes tem alunos que não fizeram o tema de casa. Aí enche de desculpas. Sempre tem uma justificativa. Então nós não podemos aqui arrumar justificativa para não ter feito o dever de casa. Todos temos habilidades, todos temos conhecimentos. Precisa saber usar. Eu já disse uma frase várias vezes porque ela é importante. Nenhuma alma reencarna sem as condições de executar o seu plano, feito antes de encarnar. Porque senão não teria lógica uma encarnação sem possibilidades. É um tempo perdido. O plano divino não funciona assim. O plano divino diz, você faz um projeto quando você está na quarta dimensão, que você pode executar lá na terceira dimensão de consciência, limitada. Mas o plano sempre tem condições de ser executado.
reclamar que não teve condições, que é muito difícil, não vai resolver o problema. Aliás, como eu disse também num vídeo esses tempos, nós não temos problemas, nós temos tarefas. Então, ficar choramingando pelos cantos não vai executar a tarefa de ninguém. Arregace as mangas e faça o que você veio fazer. Ah, mas eu não sei o que eu vim fazer. Não precisa saber. A vida te traz todos os dias, todas as horas, todo momento. O momento presente, o agora, o hoje. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Amanhã, vamos ver o que vem. Não precisa correr atrás de nada. E também não adianta fugir das coisas, porque as coisas vão correr atrás da gente. A alma pediu uma linha de atuação enquanto estaria encarnada. E essa linha de atuação de situações vai acontecer naturalmente, com várias possibilidades e opções. Cada escolha que fazemos, cada decisão que tomamos, remete a uma segunda, terceira, quarta opção. Mas sempre dentro daquele projeto que a alma fez para si mesma. Então, você não pediu nada que não era necessário, não pediu nada que fosse extremamente difícil ou impossível. Você pediu aquilo que você ia conseguir fazer e aquilo que a tua alma precisava. Por que não entender isso? Se é isso mesmo que a alma faz a cada encarnação. Lembre-se que nada é para sempre. A dificuldade de hoje é apenas momentânea. O problema que você diz ter, que não é problema, é uma tarefa, mas mesmo assim, a tarefa que é para ser feita hoje é para hoje. Se hoje tu não fizer, ela pode sair da tua linha de tempo. Aí vem outras possibilidades. Talvez lá adiante ela retorne, se for preciso. Mas tudo é momento. Por isso, viva hoje, intensamente, pois hoje é o teu momento. A cada dia é o teu hoje, momentaneamente. E se nada é para sempre, a espiral se move e leva para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para dentro, para fora. Está sempre em movimento. Se você perde uma oportunidade, não tem tanto problema, vai vir outras. Mas lembre-se que a quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais oportunidades nós recebemos, mais temos responsabilidades. Não adianta ficar desviando todas. Um dia a conta vem. Por isso, a vida é simples. É prática. Nós é que colocamos os obstáculos. Parece que tem pessoas que têm prazer em se achar vítimas da situação. Se você recebeu uma tarefa, a tua alma pediu porque aquela tarefa é importante para você, não é importante para os outros. Por que se achar vítima? Por que se achar desprezado pelo Criador? Inferiorizado? Coitadinho de mim, tudo para mim, só o pior para mim, mas você pediu isso. Ninguém recebe pacote de outro, porque o endereço está escrito no universo. E é o universo que entrega. Não é um funcionário do correio, e nem de uma empresa de entregas. É o universo que entrega pela frequência, e ele não erra. Não há como errar. Lembre-se que a história de cada alma é única, e você tem a tua história. Você não pode querer escrever
no livro de uma outra alma, e nem outra alma vai escrever no teu livro, porque o livro da vida é único para nós, e soma todas as encarnações, não é apenas uma. Fecha-se o livro no ciclo, você fecha. O momento agora da Terra, nesses últimos tempos, e nas próximas décadas, o ciclo vai se fechando, e nós vamos escrever as últimas páginas, e não há o que fazer, a não ser finalizar a nossa obra. O sistema não gosta muito da evolução de cada alma. Ele quer manter as almas escravas do sistema. Então ele tenta nivelar todo mundo. Aquele que tem mais possibilidade nivela com aquele que tem menos possibilidade. O que acontece? Aí ele mantém mais tempo as almas estagnadas, controladas. É o que ele quer, porque o sistema vive da ignorância da humanidade. Quando a humanidade aumenta, expande a consciência, ela se liberta desse sistema. E o sistema deixa de existir. Então ele luta pela sobrevivência, mantendo cada um de nós o máximo possível, adestrado, controlado, escravizado. O sistema acha que nivelar por baixo consegue tirar o poder de quem é competente. Às vezes até consegue, quando a pessoa se permite. Mas se você não se permitir, nada e ninguém tira o teu poder. Isso é impossível. O poder não é um pacote, não é um objeto. É um estado de consciência. O teu hoje é tudo o que você precisa. Não precisa mais do ontem e nem do amanhã. O amanhã vai precisar talvez amanhã. Mas hoje tu só precisa do hoje. Não queira adiantar os passos e não queira voltar para trás, porque isso foge do presente. E se você foge do presente, você não tem nada. Não tem passado nem futuro. É preciso estar no presente. Viver esse presente, porque o presente é a linha que une o passado e o futuro. Ninguém passa o que não precisa passar, e tudo aquilo que vem para você é o melhor que a tua alma precisa. Então, lembre-se que o melhor para a alma sempre virá. Se não é hoje, é outro dia, mas ela vai vir. O melhor vai vir porque você veio para evoluir. Se você pediu para receber oportunidades de evolução, elas vão aparecer. Às vezes aquilo que nós achamos que é uma desgraça é aquilo que nós mais precisamos no momento, porque faz uma mudança muito grande dentro de cada consciência. E acima de tudo, temos o amparo que jamais falta. Isso é fantástico. Saber que temos o amparo sempre e que nunca faltou e nunca faltará. O que nós fazemos de vez em quando é virar as costas para o amparo. Aí achamos que não somos amparados. Na verdade, se alguém quer te dar algo e você não aceita, não é que te faltou. Veio, mas você não quis. Então lembre-se que você é muito mais amparado do que possas imaginar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.